Seja bem-vindo ao King News. Para que você mantenha-se sempre bem informado, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho. Hoje iremos iniciar um giro de notícias. Iremos trazer notícias exclusivas e de qualidade. Venha conferir isso e muito mais. Aperte os cintos e segure-se na poltrona. Vem com a gente. Vamos para uma entrevista agora, voltando a falar sobre o caso Robinho. A gente vai conversar com Adriana Cecílio. A Adriana é advogada, ela é professora de Direito Constitucional também. Vai voltar a falar conosco, lembrando que o STJ emitiu para a Justiça de Santos a ordem de prisão para que o Robinho volte, portanto, agora sim cumpra, na verdade, a prisão no Brasil. A ordem foi expedida e a gente está acompanhando. Vamos conversar então com ela, a nossa convidada que já está conosco. Doutora Adriana, bem-vinda, boa noite para a senhora. O que acontece a partir de agora? Qual que é a expectativa em relação a esse caso? Acho que o microfone da senhora está desativado aí. Ótimo. Boa noite a Boa todos, noite. obrigada mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui conversando com os colegas novamente. Esse caso é um caso emblemático, é um caso que cria um precedente em uma situação que nunca ocorreu no nosso país, que é a decisão de transplantar um processo, uma decisão, trazer uma decisão para cumprimento no nosso país. Então, é algo que, para o direito das mulheres, é uma decisão extremamente marcante, é algo que vai entrar para a nossa história. O que nós vimos ontem foi uma decisão da Corte Especial, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a homologação dessa sentença, que já havia transitado em julgado na Itália, então, portanto, já existe a formação de culpa. Em razão disso, a nossa Constituição, que diz, né, que ninguém pode ser considerado culpado sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, então, uma vez que a sentença já transitou em julgado, ele já pode ser culpado, considerado culpado, e, portanto, o STJ dividiu em duas partes a decisão. A primeira foi a decisão pela homologação, ou seja, dizer que a sentença é válida aqui, portanto, é possível iniciar o cumprimento da sentença, e a segunda parte foi no sentido de dizer se fazia-se necessário aguardar o trânsito em julgado desta decisão da Corte Especial, da decisão que simplesmente homologou a sentença. E o entendimento da Corte foi no sentido de que não haveria necessidade de aguardar o trânsito em julgado para o início do cumprimento da sentença. E aí a defesa impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, invocando, né, a presunção de inocência, dizendo que não houve ainda o trânsito em julgado da decisão que homologou essa sentença da Corte Italiana, e que, portanto, uma vez que existe a possibilidade de interpor, né, de opor aí embargos de declaração, e provavelmente a defesa irá interpor também um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e que então não seria necessário o início do cumprimento da pena já de imediato. Mas, doutora, a senhora está falando aí ainda dos instrumentos jurídicos, né, que a defesa do jogador pode ainda enfim, usar, né, no Supremo Tribunal Federal. A gente está aguardando uma decisão do Fux, como a gente mostrou mais cedo, a tendência é se manifestar favoravelmente ao que decidiu o STJ, mas a minha pergunta, ela vai um pouco além ainda, pegando como exemplo e juntando, né, dois casos que a gente está vendo essa semana, que tem o mesmo assunto relacionado, que é a violência contra as mulheres, né, no caso do Daniel Alves, que aí tem a notícia do pagamento de fiança para ele sair dessa condenação também de estupro, ele está preso. A minha pergunta é, a gente já tem o Robinho condenado, enfim, a gente está nessa questão da homologação, mas se realmente a justiça brasileira fizer essa homologação e levar tudo isso adiante, ele for preso, ele vai poder também, como o Daniel Alves, abrir os cofres milionários que ele tem e pagar para sair? Existe alguma chance do Robinho comprar a sua liberdade, como o Daniel Alves, também um criminoso por estupro, está comprando? Não, muito boa a tua pergunta para a gente conseguir traçar essa diferença, Carla, porque o que acontece? A sentença do Daniel Alves foi uma sentença em primeira instância,
e que, portanto, caberia, né, recursos, e foi isso que aconteceu lá. O Ministério Público ingressou com recurso, pleiteando 9 anos de prisão, ele foi condenado a 4 anos e meio, a defesa pede 12 anos e ele ainda está tentando rever essa decisão, ou seja, lá a decisão não transitou em julgado, em razão disso, a defesa e as outras partes puderam recorrer. Então, o que a defesa pediu? Uma vez que ele já está preso há bastante tempo, a defesa disse que seria razoável ele poder cumprir essa parte, aguardar este período, enquanto não é julgado, esses recursos não são julgados, que ele poderia aguardar em liberdade mediante o pagamento da fiança. É importante dizer que a sentença ela continua sendo válida. O que a corte vai analisar é essa questão do prazo. Acho muito difícil, arrisco dizer que pese não tenha acessado os autos do processo, mas considerando todo o andamento e as provas robustas que estão, né, que foram abarcadas, que todo mundo comentou a respeito, é muito difícil que essa sentença seja revertida. Então, o que aconteceu lá não tem possibilidade de acontecer aqui, porque aqui a situação do Robinho é outra. Aqui a sentença que está sendo discutida aqui é só o início, quando ele irá começar a cumprir Então, essa decisão. só para deixar claro, para todo mundo saber, assim, o Robinho não vai conseguir pagar para sair da cadeia, se ele for de Não. fato preso. No Não há Brasil, dinheiro que faça isso para ele, no caso. Não, professor, essa possibilidade não existe no Brasil. Nesse momento processual, não. Antes de eu passar no a palavra Brasil, pro coach, rapidinho, só para a gente trazer uma informação sobre a fiança do Daniel Alves, porque o Neymar da Silva Santos, que é o pai do jogador Neymar, disse hoje que não vai ajudar com o pagamento de fiança, tá aí a nota oficial, a fiança do Daniel Alves, condenado por estupro em Barcelona, lá na Espanha. Na nota ele disse o seguinte: como é do conhecimento de todos, num primeiro momento ajudei Daniel Alves sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou, agora ponto final. A publicação do Neymar pai, o perfil dele no Instagram. E aí, coach, pode ir. voltando ao assunto anterior, queria saber da professora o seguinte: pela lei brasileira, estupro é crime hediondo e, portanto, é inafiançável. Quer dizer, não há a menor possibilidade de... Nesse caso, o que a senhora acha da decisão da justiça espanhola, né? Que, na verdade, era para ser um caso emblemático, né? Pedagógico, em defesa da mulher, né? E virou mais um exemplo de que dinheiro pode comprar liberdade, até a liberdade para estuprar. Tirando todas as questões ainda que não transitou em julgado, então, mas o que ficou para a população é isso. Quer dizer, quem tem grana não fica preso. Não é muito ruim isso? Antes da professora responder, vamos ver o que o presidente Lula falou sobre esse assunto mais cedo? O dinheiro que o Daniel Alves tem, o dinheiro que alguém você presta para ele, não pode comprar a ofensa que um homem faz a uma mulher praticando estupro ou sexo. É uma coisa que deve ser permitida, é uma coisa. Isso, na verdade, é crime. Bom, tá aí, né? O áudio não tá tão bom, mas ele criticou essa possibilidade de pagar a fiança. Foi ontem à noite ainda no jantar em comemoração ao aniversário do PT. Agora sim, doutora. Então, em relação a essa, faço coro aí com o comentário do Ricardo, no sentido de que esse caso está sendo acompanhado no mundo inteiro. Então, acho que faltou uma certa sensibilidade aos magistrados que analisaram esse pedido, porque realmente a mensagem que foi passada ao mundo é: a mulher luta, 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 quando ela finalmente consegue ganhar, ela não leva.
né? Então, houve todo um processo que é sempre muito dramático, muito difícil, em todos os lugares do mundo, infelizmente, as mulheres são desacreditadas, ocorre a revitimização, então a vítima acaba sendo sempre tão acusada quanto, às vezes, mais do que o agressor, que é extremamente problemático, que é um dos fenômenos que faz com que as mulheres acabem demorando muito para ter coragem de procurar a justiça e realmente denunciar uma agressão sexual, porque elas passam por um verdadeiro purgatório. As pessoas acusam de uma série de coisas, desacreditam, vasculham a vida da pessoa, então é uma situação extremamente cruel. Então, aqui no Brasil, é importante a gente dizer que essa decisão do STJ, ela foi especialmente importante, porque pela primeira vez o STJ teve uma sensibilidade, não pela primeira vez a aplicação do protocolo, mas utilizou como base o protocolo com julgamento de perspectiva de gênero, que foi um protocolo aprovado pelo CNJ, que inclui uma série de diretrizes, uma série de cuidados necessários quando um processo envolve uma mulher. Então, um dos fundamentos da decisão que homologou a sentença aqui no Brasil foi a ideia de não revitimizar a vítima, porque normalmente o que teria que ser feito era refazer o processo todo aqui para ele ser condenado aqui. Mas aí existe uma legislação, a lei de imigração, que entrou em vigência em 2017, e ela estabelece que não pode ocorrer bis in idem, uma pessoa não pode ser processada duas vezes pelo mesmo crime. Então, em razão disso, com base nisso, com base no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, o STJ entendeu que não se fazia necessário esse procedimento de refazer o processo aqui e que, portanto, eles poderiam simplesmente homologar a sentença e dar a ordem de início de cumprimento Professora, Oi. pelo que a senhora está falando, eu entendo que, não sei se é isso, que, como especialista, a senhora não acredita que os recursos que a defesa do Robinho está entrando venham a ter sucesso junto ao Supremo. É isso? Eu acredito que não, porque a sentença, todo o processo na Itália, o Robinho contou com uma excelente defesa, né? Ele teve todo o acesso ao devido processo legal, ele teve a possibilidade de se defender em cada uma das provas, então não existe nenhuma nulidade processual que pudesse ser revista, não há como rever o mérito. O que a defesa muito provavelmente irá fazer, e isso, né, com uma tentativa de ganhar tempo para evitar o início do cumprimento da sentença, é o que eles estão fazendo, impetrar um habeas corpus, questionando que não houve o trânsito em julgado da decisão que homologou essa sentença italiana. Acredito que o ministro Fux não deva conceder segurança, espero que eu tenha a razão ao trazer esse palpite, né? Mas imagino que não. O ministro Fux tem um perfil, ele não está na ala dos garantistas, dos libertários penais, ele está na outra ala mais conservadora, então eu acredito que ele não deva conceder a segurança, não deva expedir um contramandado de prisão. Mesmo que seja denegada a ordem, ainda assim eu acredito que a defesa vai interpor um recurso extraordinário no Supremo, questionando essa questão, porque foi um dos fundamentos que eles apresentaram na defesa, que o fato ocorreu em 2013, e essa lei que autoriza simplesmente você transplantar a decisão para o Brasil e iniciar o cumprimento da pena, é essa lei de 2017. E aí existe uma norma, né, no direito penal que diz que não pode haver, se a lei ocorre depois do fato e ela prejudicar o réu, ela não pode ser aplicada. Mas o que né, o Ministério Público alegou é que se trata de uma lei processual, e lei processual não se submete a essa regra, a essa ideia de não poder retroagir e atingir fatos pretéritos. Então, em razão disso, eu acredito que a homologação será mantida e ele deve cumprir a pena aqui no Brasil. Eu sei que não é uma ciência exata, mas esses instrumentos todos que a defesa tem a seu dispor e que deve utilizar,
Dá para a gente fazer um cálculo de quanto isso vai, digamos, enrolar este processo, alongar este processo, demorar? Ou não dá para fazer essa avaliação? Não dá. Eu acredito que é difícil, né, a gente especular, porque a pauta do Supremo é uma pauta instável, sempre temos aí situações bastante urgentes, mas, em especial, se a corte não conceder a segurança e ele já começar o cumprimento da pena, um recurso extraordinário para questionar o fundamento da decisão dada pela Corte Especial é uma ação que demoraria mais tempo para ser analisada, que talvez tenha votos divergentes, então é uma coisa que provavelmente demoraria sim, demoraria bastante. Mas aí ele já estaria preso, é isso? Sim, é o que esperamos. Tudo vai depender dessa decisão do HC. Né? Se o ministro Fux denegar, ele tem que começar o cumprimento imediato Aí da não sentença. tem problema de demorar muito, né? Se ele já estiver preso, e aí, não tem o problema que a Carla levantou, né? seria um problema se, de fato, né, o STF, o ministro Fux, conceder essa segurança, porque ele continua em liberdade durante todo esse tempo, até iniciar efetivamente o cumprimento da sentença. Exato. Lembrando que está para sair essa decisão do ministro Luiz Fux, que deve negar o pedido da defesa de Robinho. Enquanto isso, a última informação que temos é que o STJ comunicou à Justiça de Santos sobre a prisão de Robinho. A gente está acompanhando o desdobramento desse caso. Voltando a falar sobre o caso Daniel Alves, professora, a vítima falou sobre esse assunto, o UOL traz um relato dela com exclusividade, está em destaque no nosso site também. Ela disse que sinto que voltaram a me estuprar sobre essa decisão, né, de que ele pode pagar multa e aguardar em liberdade. Vale lembrar que o caso do Daniel Alves não quer dizer que ele vai ficar livre de cumprir a pena, ele vai só aguardar a decisão final, é isso, professora? Exatamente. Foram interpostos recursos em face da decisão de primeira instância que o condenou ao cumprimento de 4 anos e meio de prisão. Então, o que foi pedido pela defesa e que foi concedido pelo tribunal foi a possibilidade dele aguardar esse período aí que esses recursos serão analisados. Considerando aí a expertise de algumas colegas que atuam também na Espanha, a expectativa é de que o julgamento desses recursos deva demorar mais ou menos 1 ano e meio. Nossa. Então, neste período, e é lamentável, porque nós sabemos que, né, em que pese o tribunal tem estabelecido outras obrigações, o Daniel tem que se apresentar toda semana ao tribunal, ele tem que entregar os 2 passaportes, o brasileiro e o espanhol. Nós sabemos que ele é uma pessoa que tem fartos recursos e acesso a pessoas que têm muito, muito dinheiro. Então, de repente, para ele pegar um jatinho, que ele não precisa de um passaporte, e ir para qualquer canto da Europa e desaparecer do mapa, é extremamente fácil. É muito, muito simples. Quanto mais ele tendo essa referência de que é muito difícil que ele não vá realmente cumprir essa pena. Então, diante de uma situação como essa, a gente, né, imagina que talvez ele possa pensar nessa possibilidade de fugir, né? Então, é bem arriscado, é uma decisão muito arriscada. Obrigado a todos que acompanharam nosso conteúdo. Para se manterem atualizados das notícias recentes que acontecem no mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até breve.